as faces do pecado. Muitas pessoas estão dentro de casa, mas estão vivendo um momento maravilhoso, porque eles estão vivendo as faces da bênção, do estar em Cristo, em espírito e em verdade. Mas nós temos, irmãos, uma quantidade gigantesca de homens e mulheres que estão presos em casa, estão presos também no espírito, espiritualmente estão presos, estão sendo vítimas da escravidão espiritual. Mas para que nós possamos alcançar a liberdade espiritual e vivermos essa quarentena dentro das nossas casas em paz, nós precisamos termos um encontro real com Jesus. Nós que conhecemos a Cristo temos essa liberdade, temos essa paz interior que é de Deus para nós e de nós para quem está em torno de nós. Então em vez de ser o vírus da maldição, vamos transmitir o antídoto da bênção, que é o Espírito Santo que está em nós. Deus em nós para quem está próximo de nós. Mas amém. Então nós vamos falar sobre as faces do pecado. Eu quero que você esteja abrindo a sua Bíblia no livro Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Quando nós falamos de faces do pecado, o pecado está entrelaçado nas obras da carne. Você não pode falar de pecado sem falar da carne. Você não pode falar de perdição sem falar da margem que o homem dá através da carne para a ação do diabo em suas vidas. Então nós vamos falar das faces do pecado, baseado em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. As obras da carne e o fruto do Espírito. O fruto do Espírito nós falaremos mais adiante. Durante essas próximas 2 semanas, falaremos sobre as faces do pecado. Digo, porém, ainda no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, laxívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e as coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticarem. Aqui nós estamos vendo algumas características que movem a nossa carne. Mas são características mostradas pelo apóstolo Paulo que na vida daqueles que não conhecem a Deus é vista de uma forma totalmente diferente da maneira como o apóstolo Paulo, em espírito, nos mostra. Tudo isso leva o homem à perdição, leva o ser humano a se distanciar de Deus. Mas como falar de pecado, se primeiro nós não possamos entender de que forma o pecado, ele o homem que não conhece a Deus, como o pecado conduz a vida do homem. Então é preciso, meu amigo, meu irmão em Cristo, que nós possamos entender que o pecado, ele pode ser dividido em 2 categorias. Que categoria? Nós temos o pecado intencional e temos o pecado involuntário. Então, eu e você, em vários momentos da nossa vida, do nosso dia a dia, nós pecamos de forma intencional ou de forma involuntária. Mas seja a forma intencional ou involuntária, desagrada a Deus. Se eu peco
de forma intencional, eu estou desagradando a Deus. Se eu peco de forma involuntária, também eu estou desagradando a Deus. Tanto em uma situação como a outra, o inimigo, ele irá, através dos meus atos, ser glorificado. É onde, irmãos, nós precisamos entender uma coisa muito simples. Que nós fomos chamados, nós fomos criados para glorificar a Deus. Eu e você não foi criado, eu e você não foi chamado para estarmos fazendo aquilo que o inimigo é exaltado, é glorificado. Até porque o Senhor se recusa a dividir sua glória com alguém. Deus não aceita que eu e você possamos dividir as nossas vidas com exatamente o oposto de Deus, com o diabo. Deus é salvação, o diabo é mal. Deus em Cristo é salvação, o diabo é maldição. Então Deus não aceita, Deus se recusa a ser dividido com a sua glória com qualquer um outro ser. Então, quando nós falamos de pecado intencional, é quando o homem, de forma consciente, pratica ato e também de forma consciente sabe que isso está o distanciando de Deus. E existe o pecado involuntário, é quando a natureza humana, a natureza do homem é pecaminosa. O homem, por um momento de distração, por um momento de falta de vigilância, acaba pecando. O pecado involuntário. É claro que a consequência de um e do outro é condução para o inferno. Mas nós podemos entender aqui em Gálatas que quando nós damos vazão à carne, nós poderemos estar pecando de forma condicional ou de forma voluntária. Então o que nós lemos aqui, meus irmãos, é o seguinte: o dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador, como meu Redentor, como a razão que passou a ser da minha vida, eu passei a entender o que fala aqui o versículo 17 de Gálatas. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O dia que eu aceitei Jesus, eu passei a entender que o meu querer passaria a ser o querer de Cristo. O pecado na vida daqueles que não conhecem a Deus é algo normal e natural. Mas eu e você que conhece o Evangelho, quando nós lemos aqui que as obras da carne, ou seja, as obras do pecado, elas são conhecidas e são prostituição. Mas para o mundo, a prostituição é vista como algo natural. É até lucrativo. Hoje, a prostituição é um dos negócios ilícitos que mais dá lucro na face da terra. Mas para nós, servos de Deus, nós podemos ver a prostituição como sendo algo normal? É claro que não. Aqui diz que a prostituição é uma obra da carne. E quando eu aceitei Jesus, o meu querer passou a ser o querer de Cristo. Quando você aceitou Jesus, o seu querer passou a ser o querer de Cristo. Então, na minha vida, não pode existir, eu não posso enxergar a prostituição como sendo algo normal. A prostituição física e a prostituição espiritual. E em alguns momentos, e esse período aí de quarentena, estabelecido no mundo, é também um momento para que a Igreja de Cristo pare para analisar. Em alguns momentos, irmãos, a igreja se prostituiu, espiritualmente falando. E um dos motivos da igreja se prostituir espiritualmente é quando ela se calou em ver seus jovens, em ver dentro da igreja algumas situações onde aqueles que a frequentam estão vivendo uma vida promíscua. Uma vida onde a sexualidade flora mais em si do que o Espírito Santo. E nós, como igreja, temos nos calado e muito para não perdermos membros. E é o 33
fala claramente sobre a importância daqueles que servem a Deus agirem como atalaias. Muitos irmãos gostam muito de ler Ezequiel 34, quando fala dos pastores que não têm compromisso com a igreja, com o rebanho. Mas é importante que nós possamos estar lendo Ezequiel 33, quando fala do compromisso de cada crente, de cada servo de Deus, em falar a verdade, em estar alicerçado na verdade. A palavra diz que nós, povo de Deus, pecamos por não conhecermos e não estarmos buscando conhecer, ler, nos aprofundar na palavra. Ezequiel 33 diz, olha, se você não falar a verdade como um atalaia, ou seja, um vigia, se você está como vigia em uma fortaleza e você vê o inimigo se aproximar e você toca a trombeta e quem ouve a trombeta é alertado que o inimigo está chegando, você está cumprindo com o seu papel, você tocou a trombeta, ou seja, você falou a verdade e alguém se despertou. Mas se você e eu, como cristão, conhecemos a verdade e nos recusamos a falar essa verdade por medo de algum tipo de situação, medo de perder membro em igreja, você ter medo de falar a verdade para não perder a amizade do seu amigo, você ter medo de falar a verdade para não passar a ser mal visto dentre os seus familiares. Se uma destas pessoas morrerem sem conhecer, sem ouvir a verdade, você irá pagar diante do tribunal de Cristo. Então, irmãos, a verdade é que nós precisamos, como Igreja de Cristo, não aceitar que as faces do pecado esteja substituindo a face da verdade na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja como instituição. Prostituição é um mercado lucrativo. A prostituição dentro da igreja é lucrativo só para o diabo. E é uma verdade, irmãos. Nessa volta de casa para a igreja, que nós possamos estar prontos a falar a verdade e não permitir que irmãos e irmãs, que pessoas do nosso meio possam estar enraizados e possam estar na dependência desse mal que é a prostituição. Pecado, obras da carne, impureza, idolatria. Irmãos, todas as vezes que nós falamos de idolatria, nós sempre imaginamos que das pessoas que estão vivendo em outras religiões, porque adoram imagem de escultura, porque adoram formiga, adoram vaca, adoram elefante, adoram pessoas. E nós sabemos qual o destino de todo aquele que adoram, que veneram imagens de escultura. Não fui eu que falei, foi o próprio Deus que deixou claro que ele não aceita a glória dele ser dividida com ninguém, principalmente por imagens feitas por mão de homens. Mas essa questão de idolatria, meus irmãos, ela está muito além de um pedaço de gesso, de um pedaço de madeira, de um pedaço de pedra. Está além de religiões que adoram animais, que adoram o sol, que adoram isso, que adoram aquilo. Ela pode ser vista, ela pode ser, por nós cristãos, servos de Deus, ela pode estar enraizada, se nós não vigiarmos, dentre uma das faces que o pecado tem na vida do homem. Nós falamos do pecado condicional e do pecado involuntário. Na vida daqueles que não conhecem a Deus, eles estão imaginando que estão fazendo algo correto. Estão adorando por não terem conhecimento. Mas nós que conhecemos a Bíblia, nós que conhecemos a palavra, é inadmissível você trocar Jesus por sua esposa.
Não dá para compreender como você possa substituir o Espírito Santo na sua vida, que é aquele que nos consola, pelo consolo de um filho. Não dá para entender como você troca a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, por poder, por influência. O Senhor, irmão, se recusa a dividir a sua glória com alguém. Quando nos comprometemos a fazer as coisas à nossa maneira, estamos, na verdade, rejeitando a maneira de Deus agir em nós. Então eu quero finalizar essa reflexão dizendo a você o seguinte: quando tentamos roubar a glória de Deus, negamos que foi Ele que nos deu total capacidade e poder. Qualquer bem que haja em nós é devido ao seu desígnio e à sua redenção. Aprenda a crer em Deus, a depositar em Deus. E a Ele dá toda a glória. Quando você diz eu fiz, quando você diz foi porque eu pensei, quando você diz foi porque eu assim planejei, foi porque eu. É esse eu que mostra o quanto você é orgulhoso e quanto Deus, como Deus não permite que a glória dele seja dividida, Deus odeia não você, mas odeia o orgulho que está em você. Então, meu irmão, vamos entender o seguinte, que muitas vezes perdemos aquilo do que temos mais orgulho de ter alcançado, porque qualquer coisa que adquirimos fora da vontade de Deus, no fim, transforma-se em cinzas. Que o Senhor Jesus possa abrir a tua mente, meu irmão. E que hoje, nessa reflexão das faces do pecado, você possa lutar, seja o pecado involuntário, ou seja o pecado condicional, seja no você querer ou no você vacilar. Extermine, busque em Cristo, militando no espírito contra a carne, afastar-se do orgulho. Porque o orgulho, diante de Deus, é o mesmo que um assassinato. Você não poderá lutar contra o desejo da carne se você não aplicar na sua vida uma vida de oração. Se você não aplicar na tua vida uma vida de estudo na palavra de Deus. Se você não aplicar em você o temor, se você não aplicar em você o desejo de mudança. Porque só assim Jesus poderá olhar para você e dizer: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer de dizer, ele me serve em espírito e em verdade. Essa é a nossa reflexão da noite, que você aplique na sua vida o que nós lemos no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Que Deus abençoe, fiquem na paz,